O Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento que analisa a revisão da aposentadoria. O julgamento marcado para o dia 1º de fevereiro tinha sido adiado mais uma vez por causa da falta de tempo na sessão de abertura do ano judiciário. O processo foi colocado na pauta pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, depois de 25 anos à espera de uma resposta sobre o tema. A revisão da vida toda permite a escolha de uma regra mais vantajosa para o cálculo da aposentadoria. Antes só eram consideradas as contribuições a partir de julho de 1994, quando teve início aí o Plano Real, o que prejudicava os beneficiários que tiveram salários mais altos antes desse período. E para a gente contextualizar melhor essa revisão, nós vamos entrevistar agora o advogado especialista em direito previdenciário, João Bacari. Ele atua em casos individuais de revisão da vida toda e acompanha de perto o julgamento do STF. João, muito boa tarde para você. Muito obrigada por estar aqui com a gente nessa conversa. Renata, boa tarde. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de conversar com vocês. Eu estou dentro aqui do Supremo Tribunal Federal. Eu estava no plenário, aguardando o julgamento, mas, infelizmente, nós acreditamos que esse processo não vai ser concluído hoje. Na verdade, não vai nem ser iniciado hoje. Possivelmente, ele entre para a pauta de amanhã, quinta-feira. João, eram muitas pautas para serem votadas hoje, né? Pelo menos 20 pautas sendo votadas. Isso daí pode, então, atrapalhar mais uma vez o avanço dessa votação, né? Sim, ela era a 11ª, alguns processos foram juntados, na hora que eu saí do plenário estava no 4º processo, por isso acredito que ela vai ser julgada amanhã, mas nada concreto ainda. A gente sabe da importância desse processo para pessoas idosas, em sua maioria doentes, uma injustiça cometida pelo INSS que lesa esses aposentados desde 1999, mas a gente está confiante que o Supremo faça justiça a esses aposentados lesados. Você falou aí da importância dessa revisão. Eu gostaria que você explicasse para quem está acompanhando essa conversa em casa exatamente o que é a revisão da vida toda e por que a gente está discutindo essa correção agora. De forma bem simples. Se você fez contribuições ao INSS antes de julho de 94, que é o início do Plano Real, para o INSS não ter que converter moeda, as moedas anteriores, porque dizia ele que não tinha sistema na época, seus salários de contribuição eles foram praticamente jogados no lixo. Foi exigida a contribuição, você contribuía muitas vezes no teto da Previdência, mas aquilo ali não entrou na sua aposentadoria, os valores não entraram. Entrou o tempo contribuído, mas não os valores. E o STJ e, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, em 2 plenários do Supremo, corrigiram essa injustiça, dizendo que para os aposentados que foram lesados, que esses valores aumentariam o valor do benefício, o INSS deveria refazer a conta. Mas, vale lembrar, são para exceções. O governo divulga números fantasiosos com relação à revisão da vida toda, que cabe para milhões de pessoas. Isso não é verdade. Cabe para um número reduzido de aposentados. Por quê? Quem aposentou há mais de 10 anos não cabe revisão da vida toda, porque já decaiu o direito. E quem aposentou após a reforma da Previdência de 2019, novembro de 2019, para essas pessoas se aposentaram pelas novas regras, também não cabe revisão da vida toda. João, essas pessoas que foram atingidas, de forma que elas podem ser beneficiadas agora? Quem foi aposentado, por exemplo, com o mínimo, ela pode chegar a dobrar esse valor? Pode, são exceções, existem casos, uma média aí que sobe o valor da aposentadoria é em torno de R$30, R$40. Mas existem casos que sim, dobram o valor da aposentadoria. São exceções. Então, não é a regra que aquela pessoa vai ter um benefício majorado e ainda mais dessa forma. O que você tem que fazer? Primeiro passo, verificar se aposentou há menos de 10 anos. Caso tenha se aposentado há menos de 10 anos, fazer um cálculo para ver se realmente é vantajosa ou não a revisão da vida toda, porque ela não cabe para todo mundo, cabe para exceções. Muitas pessoas se iludem achando que ela vai caber para o seu caso, aumentar a sua aposentadoria ou pensão, mas na prática não existe aumento no valor mensal do benefício. João, você chegou a citar, mas eu gostaria de aprofundar um pouco nesse ponto, porque o governo tem alguns argumentos contrários à reforma da vida toda nesse momento. Eu gostaria que você falasse para a gente, por favor, quais são os argumentos do governo e gostaria de ouvir sua avaliação sobre eles.
O argumento do governo, ele é sempre financeiro. Ele tenta trazer um impacto estrutural e econômico para a sociedade, também para os ministros, que assusta, mas na verdade não reflete a realidade da ação. Eu atuo nesse processo como amigo da corte, como amicus curiae, e nós fizemos pareceres muito sérios, elaborados por pareceristas que são especialistas em direito econômico, pós-doutores, com dados públicos, e nós demonstramos que o custo da ação é muito menor, que foi inflado pelo governo o custo da ação. O governo estima, até de forma muito irresponsável, que o custo da ação seria superior a 300 bilhões de reais, enquanto estudos apontam que ele é de 1,5 bilhão. Nós temos um número levado para a mídia, que o governo passa de mais de 50 milhões de possíveis ações, mas dados do CNJ demonstram que o número de processos era de 24 mil, um número 2.000 vezes menor. Então, esse argumento estrutural e financeiro, ele não é real. Foi um número inflado para que os ministros derrubassem ou buscassem essa anulação de julgamento. Mas a gente está confiante que o Supremo não vai anular o julgamento, não vai anular as decisões que já foram favoráveis aos aposentados. A gente confia muito na mais alta corte nacional, porque ela trouxe justiça a essas pessoas que foram lesadas. João, expectativa então que a votação aconteça amanhã, né? Afinal de contas, essas pessoas já esperam por essa correção tão importante e necessária já há muitos anos, né? Perfeito. Nós acreditamos que amanhã seja julgado e caso, como você mesmo disse, Renata, muito bem no começo, eram mais de 20 processos, ela é a 11ª da pauta, o Supremo está julgando processos muito importantes, com debates que são longos, talvez fique para a semana que vem. Mas o importante é, nesse momento, o Supremo pautou a revisão da vida toda e nós acreditamos que, se não for nessa semana, na próxima, os aposentados vão ter um desfecho desse processo. Tá certo. Nós conversamos com o advogado especialista em direito previdenciário, João Bacari. João, muito obrigada, viu, por todos os seus esclarecimentos tão importantes aqui para a gente. Renata, eu que te agradeço. Um abraço a todos, um excelente restinho de tarde. Para você também.